GE Healthcare e Saúde Business hoje trazem um assunto extremamente relevante para o mercado de saúde. A gente vai falar sobre inovação com o Dr. Tiago Júlio, ele é médico radiologista, gerente de inovação aberta da DASA e curador do Cubo Health. Conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia e como é que você vem aí impactando quais são as barreiras de entrada da inovação, por exemplo, e como é que você vem impactando nessa jornada? Tá, vamos lá. Então, assim, a gente lá no Cubo, a DASA assumiu a vertical de saúde do Cubo, junto com o Itaú. O meu dia começa como Cubo, então, nesse sentido, a DASA me paga para eu trabalhar para o Cubo. Metade do meu dia, digamos, eu trabalho para o Cubo. O meu papel lá como curador do Cubo é montar e apoiar um ecossistema de health tech. Por quê? Porque a gente entende que o ecossistema ainda é frágil na saúde. Claro. A gente sabe que mesmo grandes empresas como a DASA e como a GE, na hora do vamos ver, tem que se relacionar com uma startup, não sabe exatamente como fazer. Mesmo as empresas que têm driver tecnológico, que têm dinheiro e que têm mindset de inovação, a hora que tem que se confrontar com um processo de transformação digital verdadeiro, não sabe direito como fazer. Uhum. Então, a gente é muito humilde na nossa tese do Cubo, que é, gente, para eu ajudar essa startup a vender ou fazer uma parceria com a GE, com a DASA, com o hospital, com o SUS, a gente talvez precise ajudar antes a empresa. Claro. E aí a segunda parte do meu dia, que é como que eu ajudo as empresas. Parte eu ajudo a DASA internalizando, mas parte eu ajudo, a GE mesmo já foi algumas vezes lá visitar o Cubo, as operadoras de saúde vão lá, os hospitais, os parceiros da DASA, a indústria farmacêutica, porque uma parte é eu fazer o cross-match. Então, poxa, Léo, você me ligar e falar, Thiago, eu estou procurando uma startup que tenha inteligência de recrutamento. Isso é muito fácil, eu já sei, eu te apresento. Agora, o difícil é quando o cara fala, Thiago, eu quero começar a inovar e me aproximar desse ecossistema, eu não tenho ideia como. Uhum. Então a gente percebe que eu só consigo, não adianta nada às vezes eu apresentar a startup com uma solução que tem um baita fit com aquele hospital, se eu sei que ele não vai conseguir incorporar aquilo, porque não tem processo de inovação, porque não tem fonte de financiamento clara. Claro. Então, a parte daí, eu faço esse trabalho dentro da DASA, ajudando a dar essas destravadas. Então, meu papel como inovação da DASA, a parte de trazer solução para dentro, talvez seja a parte mais fácil. O difícil, não difícil, mas assim, o que dá trabalho é, como que eu ensino organicamente ao jurídico incorporar isso? Eu não quero forçar a goela abaixo do jurídico uma startup. Eu quero que ele peça isso. E eu faço a mesma coisa com o ecossistema, com as empresas. Então, vai uma Unimed, vai uma operadora, vai uma seguradora lá e faz benchmark com a gente ajuda porque tem esse gap mesmo. Assim, a gente pode falar que o ecossistema de saúde está imaturo e atrasado nesse sentido. Porque, como você disse, como é que eu vou plugar uma solução de tecnologia que pode fazer total sentido para o hospital se esse hospital não tem nem a tecnologia ainda? Sem dúvida. Uhum. Essa ferramenta pluga num prontuário eletrônico. O hospital não tem prontuário eletrônico. Uhum. Essa ferramenta pluga no PAX. O hospital não tem PAX. Uhum. Isso é uma coisa do país, cara. O que você acha que isso se deve? Quer dizer, isso é por uma questão natural, temporal? É questão de timing mesmo? Eu acho que é. Eu acho que é. Tanto que a gente teve uma evolução... teve uma evolução muito significativa nos últimos 5 anos, desde que eu tô nessa, e nos últimos 2 anos teve um salto incrível, assim, de até 2, 3 anos atrás, você começava da página zero, explicando o que era uma startup. Hoje os executivos de saúde, eles sabem o que é uma startup, eles querem fazer negócio, sim. Mas está naquela fase de como. Então tem um pouco é tempo, um pouco eu acho que é desigualdade inerente do país, é um país desigual, como você disse. Uhum. Então assim, cara, isso é do país, né? Como é que você entende a questão de cultura da inovação como base para que você chegue nesse ponto, né? Então, quer dizer, primeiro a gente, como é que a ferramenta, como é que essa parte do Human Touch entra no modus operandi do hospital, da clínica, da operadora, mas como é que é antes, né? 2 casas antes, a questão de você poder promover essa cultura, a gente falou de cultura empreendedora, mas a cultura da inovação. Como é que você enxerga isso? Todo mundo na empresa enxerga a visão do Pedro em última instância, que é o último cara que está lá no topo. E isso vai cascateando para baixo, está todo mundo alinhado. Uhum. Tá? Então essa visão e esse senso de buy-in
dá uma segurança muito grande para você implementar a cultura depois. O segundo ponto que eu achei que foi muito importante é dar o norte. Porque a visão, ela te dá um panorama, mas ela não te aponta o caminho. Claro. E no nosso caso, o caminho foi muito claro. E eu acho que isso em saúde é muito fácil, cara. Porque é o paciente. O paciente, cara. Começa a olhar pro paciente. E aí, de novo, tem aquele meia-culpa, pô, eu sempre fui médico, a nossa sensação é, mas eu sempre trabalhei pro paciente. Mas a hora que você faz um drill down, a hora que você aperta, e isso, cara, vale pra DASA, vale pra GE, vale pro consultório médico, você vê que no fundo, claro que você está atendendo o paciente, mas todos os seus processos, todas as suas tecnologias, todas as suas coisas, elas não estão focadas ali, cara. Elas estão focadas na forma de monetização, ela está focada na área de atuação, ela está focada no produto que você vende, enfim. Então, ter isso claro de que a direção a seguir dentro da inovação, que você tem um monte de possibilidades, mas que isso vai ser bom para o paciente. Então, cara, isso chega a ser assim, um mantra irritante às vezes, porque às vezes você começa a discutir uma coisa e ela vai crescendo, e alguém vai e te puxa para baixo. Mas espera aí, o que isso vai ajudar o paciente? Não, mas eu vou melhorar esse processo. Mas o que isso vai impactar o paciente? A gente vai diagnosticar melhor? A gente vai deixar as pessoas mais saudáveis com isso? Então isso eu acho que é muito, ao mesmo tempo, cara, tão óbvio na saúde e por outro lado não é uma coisa que a gente pratica. A gente tem vivido isso na DASA já faz, 2 anos e a gente vê que no dia a dia é uma coisa que você sempre tem que ter alguém na sala para te trazer. Cara, não esquece que a gente está trabalhando para o paciente, não esquece que a gente está trabalhando para o paciente. A partir disso, claro que não é o suficiente, mas eu acho que isso aí põe o framework, isso põe uma base necessária para você construir um framework de inovação em cima, que aí hoje em dia boa parte dele é cultura, é mindset. E aí, cara, como faz isso? Isso aí é uma parte fácil, digamos, que eu brinco no meu trabalho. Faz meetup, faz hackathon, leva no cubo, faz desafio, faz brainstorming, design thinking, tem um monte, você conhece melhor que eu isso, cara. Tá cheio de ferramenta e o que é mais legal, a galera tá louca para usar essas ferramentas. A galera de tecnologia, os médicos, os gestores, mas o perigo é você dar as ferramentas para os caras sem criar esse alicerce e sem criar a visão. Sem dúvida. Porque você pode deixar esses caras perdidos.